Meu nome é George Ho. eh, Eu moro em Taiwan e eu também sou um facilitador de barras. Então, eu acho que eu tive a ideia de incorporar em sessões de barras na minha exibição. Nos anos que eu venho correndo barras aqui em Taiwan, e eu vejo que é tão limitado para a comunidade da metafísica e da comunidade alternativa aqui, e eu estava me perguntando como é que seria uma forma interessante de apresentar as barras de Access para uma multidão completamente diferente de pessoas, e eu acho que então, eu sou, na verdade, meu trabalho principal é um artista visual, então faço essas exibições no Museu de Arte Contemporânea. Então, tem uma uma sessão do museu lá me convidou para um trabalho experimental. Então, eu construí esse projeto. É um projeto extremamente experimental, é tipo uma performance. E eles compraram a ideia. Eles falaram assim, então, correr as barras pode ser tipo uma arte. E eu, eu expressivamente pedi para as pessoas do museu que, quando as pessoas se inscreveram para essa sessão, que fosse a primeira vez, primeira sessão de barras deles. Então, então é claro que eu estava na verdade, anunciando essas sessões de barras para o meu ciclo de amigos do Access Conscious, mas eu não queria que as pessoas, na verdade, recebessem uma sessão gratuita de barras de mim, dessas pessoas. Eu gostaria que, na verdade, isso fosse para as pessoas que nunca tivessem recebido. Então, literalmente, eles eram a primeira vez que eles estavam recebendo barras. E eu tive feedbacks completamente diferentes deles. Eles eram completamente novos em tudo isso. Então, 2 semanas antes que isso aconteceu, todas as sessões de barras estavam preenchidas. Então, foi super interessante que as pessoas nunca ouviram falar disso, mas estavam realmente se inscrevendo, mas não teve nenhum no-shows. E na segunda vez também não estava nada disponível, então literalmente tinha algumas pessoas que estavam vendo os outros quadros. Então eu literalmente falei para a multidão, eu falei assim, gente, acabou de aparecer aqui alguém, faltou, alguém gostaria de testar? Então alguém se prontificou e foi maravilhoso, eu não tinha nem ideia de não tinha ideia de como que isso seria, mas acho que todo mundo recebeu uma boa sessão dali. Então, se alguém perguntar como é que para expressar para alguém como que é correr barras numa apresentação de quadros, numa exibição. Então, as pessoas achavam que, porque nós éramos tão apaixonados, e eu não, na verdade, eu não tentaria me movimentar, na verdade, eu me movimentava um pouquinho, não para tentar achar que eu era uma pessoa real, porque eu estava vivo, mas eu faço o que eu faço, mas algumas vezes aquelas pessoas entravam na sala e ficava ali na sala e vendo, mudava, na verdade, então, eles percebiam, eu mudava minha posição de base, eles percebiam que, na verdade, eu não era, na verdade, uma figura de cera, e algumas vezes eles assustavam, uau! Então, eu acho que quando você corre as barras, não é apenas alguma coisa que seja, na verdade, que é a pessoa que está, mas que é o que está dando, o que está recebendo, mas existe uma energia ali naquele espaço, e eu faço, então, um pouquinho depois do choque inicial, as pessoas acham que na verdade, que eu era, na verdade, uma figura de cera, mas então as pessoas que passavam por ali têm uma sensação de calma. Então, comparado com o que eu me lembro quando eu fui isso em outros museus,
Então, uma outra coisa que eu achei que é super interessante sobre isso é que é sobre a experiência de mostrar, na verdade, esse museu de artes, é que, então, do começo ao fim, então, completamente foi criado usando ferramentas de Access. Então, isso talvez seja um pouquinho mais avançado. Hoje é o Dia Nacional de Barras, Mundial de Barras, mas eu quero falar que quanto mais classes avançadas do Access, eu fui falado sobre, na verdade, ser um futurista, sobre puxar energia, sobre puxar o futuro onde você é agora, onde você estará no futuro. Então, quando eu estava criando os quadros, eu pedia pelos os espaços futuros como sendo o meu estúdio e criar a partir desse espaço. Então, no começo, o museu estava super apreensivo. Então, tem uma sala com uma maca que tinha vários quadros ali, tinha um outro espaço que eu fiz as instalações de telas que estavam simplesmente penduradas livremente. Então, foi maravilhoso e o museu... A administração do museu estava com medo que quando tivessem crianças que eles queriam puxar, tocar e brincar com isso e talvez destruir a arte, mas nunca... Eu acho que talvez teve alguma coisa que talvez tenha a ver com o espaço de barras, que a maioria das crianças, pelo menos enquanto eu sei, que vão se comportar nesse lugar. E nunca houve um problema com, na verdade, as telas penduradas ali, as pessoas passando por ali. Então, se eu fosse descrever uma diferença, o que eu percebo como se uma exibição com barras sendo feita nesse espaço, uma exibição sem as barras, eu falaria que a sensação do tempo é diferente. O que eu talvez tenha falado anteriormente é que as pessoas experienciavam uma sensação de calma. Eu fico me perguntando se essa sensação de calma também está relacionado, talvez, naquela sala, quando barras estão ocorrendo, a percepção do tempo seja diferente naquele espaço. Porque, geralmente, em outras exibições de museus que eu vou, então eu acho que todo mundo tem uma agenda do que eles vão ver, e nessa sensação, ela fala assim, as pessoas querem ir nessa velocidade, a outra ali, e algumas estão garantindo que eles estão captando tudo numa ordem particular, mas aqui eu quase descreveria como as pessoas sendo, tipo assim, nadando nesse espaço, que as pessoas, tipo assim... tipo assim, como se estivesse debaixo d'água, onde como se as pessoas estivessem simplesmente flutuando ali, boiando ali na água. 就是我会跟随着这个能量的流，然后就开始去说，哦，选这个颜色，选这个画笔，选这个画布，东西要多大，这样子就慢慢，事情就会延伸出来，发展出来，然后就这样就是创作啦，这样创作就这样发生了，这样子。Happy Access Global Barras Day. Oi, pessoas! Hoje é o Dia Mundial de Barras da linda Nova Zelândia. Eu estou super feliz e honrada para estar traduzindo esse dia mágico em búlgaro. Então, да провеждам този вълшебен, прекрасен ден на български. Радвам се да сме заедно.
During COVID, the Access Bars has Então, durante as barras de Access me permitiu ter a sensação verdadeira e como X-Men ser a minha realidade verdadeira, onde, na verdade, ter que lidar todos esses pensamentos, sentimentos, emoções e esse estresse que a maioria das pessoas tem que lidar, criou esse espaço, essa facilidade no meu corpo e no meu mundo, então, onde eu não só tenho muito espaço no momento e todas as vezes que eu tenho minhas barras corridas, mas também é quando eu estou disposto a colocar minha atenção nas coisas que realmente importam, que criam as vidas que funcionam para mim, criam possibilidades e colocando atenção em tudo isso, ao invés de tentar lidar com essa realidade. Eu, na verdade, hoje, tenho um marido que também faz Access Conscious e quando nós estamos juntos, a gente corre barras o dia inteiro assistindo filmes e, na verdade, o dia favorito da semana, cada um de nós temos o nosso próprio negócio e nós ficamos extremamente ocupados, mas nós sabemos que isso é a nossa prioridade, é um presente maravilhoso para a nossa vida e nosso relacionamento. Hey, barras! Então, o anúncio da Access é empoderar você, saber que você sabe, porque quando você sabe que você sabe, você nunca vai desistir para o ponto de vista de ninguém. Bem, eu pessoalmente estava envolvido com alguns cultos, então nós colocamos o slogan no Access e empoderar você que você sabe, porque e alguém falou assim, você não pode saber disso porque você não é um fundador, você não pode falar isso. E então eu fiquei super problema com essa uma coisa que alguém fazia uma pergunta, eu não tinha uma resposta. Mas que isso fosse apropriado ou não. Então, essa é a forma que deveria ser. Se você tem a habilidade de fazer pergunta, você deveria ter a resposta. Então, meu ponto de vista e eu sempre foi meu ponto de vista, que se você sabe de alguma coisa, você sabe, e isso pertence a você. Se você não sabe de alguma coisa, faça uma pergunta para descobrir. Então, o slogan de Access é empoderando você para saber que você sabe, porque uma vez que você sabe que sabe, você nunca vai desistir disso para o ponto de vista de ninguém. Ninguém pode tirar isso de você. Então, a nossa coordenadora de mundial do Access, Simone Bilasas, foi, na verdade, uma classe que o Gary estava facilitando na Austrália, e uma coisa que ela falou, que não sabia o quão Access era diferente, porque a Gary falou para a audiência, falam o seu saber, não me sigam, confiem em você e não me sigam, vocês vão saber mais da sua vida, o que se requer para ser mudado, o que está acontecendo, mais do que qualquer outra pessoa. Então, sempre siga isso. E este é o nosso ponto de vista. Você sabe. E empoderar as pessoas para saberem que eles sabem, da minha perspectiva, é um dos maiores presentes que você pode ter, não simplesmente numa perspectiva para facilitar, mas no mundo. Então, você imagine um mundo de pessoas onde as pessoas se confiassem nelas mesmas e na saber delas, confiassem nelas. Imagina as escolhas que poderiam ser feitas, porque esse seria o mundo que eu gostaria de viver. Na verdade, o Gary disse, este é o mundo que eu vivo. Então, é o mundo que você vive, mas em que planeta você está? Bom, o Garywood, no planeta Garywood. Então, então, eu descobri o Access em 2016 e eu estava dançando em Seattle e na verdade, nesse período da minha vida onde parece louco, mas eu literalmente achei que eu era uma das piores pessoas do planeta. Eu achei que, tipo assim, o que quer que, na verdade, fosse... Eu morreria, teria uma fila, teria eu e o Hitler. Na verdade, essas duas coisinhas juntas. Eu realmente acreditava que eu, na verdade, era uma das piores pessoas no mundo. E eu olhava para as pessoas na minha vida e parecia que, tipo assim...
tipo assim, as pessoas que eram coaches de vidas, que faziam coisas legais e dançavam, pessoas simplesmente maravilhosas, e não tem uma forma que na pessoa que eu penso que eu sou, então eles não seriam, na verdade, amigos de uma pessoa que eu acho que eu sou. Então parecia tipo assim, não, tinha alguma coisa que não casava ali. Então, na verdade, eu tinha que colocar uma pergunta para o universo, porque daí então, estava nessa mulher, estava anunciando uma classe de barras, e falou assim, se você sabe que você não está tão ferrado quando você acha que você é, essa classe é para você. Daí minhas orelhas levantaram e falaram, o quê? Porque era exatamente isso que eu estava buscando, porque eu fui para a classe de barras dela, e daí, na próxima semana, no outro final de semana, ela fez uma classe de fundamento, e eu falei assim, uau, o que é isso? Foi pela primeira vez na minha vida que eu senti uma sensação de paz, e eu também fiz algumas outras coisas e nada que realmente deu um clique, na verdade, com os meus pais. Eu pensei em, tipo, alguma coisa em medicina ou de coisas espirituais diferentes. Então, na verdade, eu fui em fiz vários tipos de experiências e eu realmente comecei, na verdade, a entrar no Access e eu falei assim, uau, isso é tão diferente, isso deu um clique tão grande de uma forma diferente e sempre muda e cresce. Parecia que eu sempre brinquei com algumas outras modalidades, mas eu tipo assim, eu tinha um pouquinho é como se fosse um teto, mas tem alguma coisa super maravilhosa sobre a forma que o Access faz, é que ele continua mudando e crescendo, então a Access é a entidade, o negócio e as classes, os facilitadores estão sempre buscando tipo assim, e agora? E o que mais? E o que mais nós podemos criar? Que outras perguntas podemos fazer? É como um organismo também está crescendo e expandindo em mais consciências e também expandindo essas barreiras para que todos nós podemos ir juntos. Então, tipo assim, eu nunca fico entediada. Então, imediatamente eu estava animada que você podia criar isso com as barras. Eu falei assim, isso é super legal que você poderia, tipo assim, estar interessado em ajudar essas coisas, na verdade, para encontrar essas ferramentas maravilhosas de mudar a vida e também a criar a sua vida com isso. Como pode melhorar ainda mais? Então tinha um pouquinho, na verdade, eu demorei um pouquinho para o Access, na verdade, eu peguei meu primeiro barras de fundamento, daí eu dei uma pausa para viajar ao redor do mundo por 6 meses, brinquei um pouquinho, tentei algumas outras coisas, daí quando eu voltei, eu falei, ok, eu acho que agora, na verdade, eu vou mergulhar. Então, acho que foi mais ou menos 1 ano e meio depois que eu fiz a minha classe de barras, que eu me tornei um BF, porque isso é super legal, quando você se torna, na verdade, faz isso daqui, você sempre pode, na verdade, fazer uma outra. Depois que você faz a primeira, todas as outras são metade do preço. Então, você continua escolhendo e se tornar uma BF. E eu nunca vou esquecer, quando eu estava indo para casa da minha terceira barra de classe, que na verdade, quando fosse, na verdade, fosse a última coisa que eu precisava para me tornar uma BF, eu lembro olhar para. Eu estava olhando ali em Seattle e as cores dos prédios estavam tão vívidas, eu nunca vi aquilo de uma forma tão sóbria, mas parecia que, tipo assim, parecia que eu estava vivo e ter, na verdade, aquele convite diferente para viver. Hello, good people. Olá, pessoas, espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso onde quer que vocês estejam. E eu quero convidar vocês para um espaço que eu encontrei há mais ou menos 7 anos atrás, que é chamado de Barras de Access Consciousness. Eu li um livro chamando Sendo Você, Mudando o Mundo, chamando esse cara maravilhoso, Dan Heer. Eu tive, na verdade, o prazer a ser apresentado por ele, por essa Barbara Gilman. Barbara Gilman, na verdade, estava fazendo uma classe introdutória eu tinha ouvido sobre barras e um pouquinho DEM, eu estava seguindo, na verdade, o DEM, ele falava no YouTube sobre barras, e eu falava, eu quero aprender barras. Ela falou assim, eu tenho uma amiga aqui na rua que conhece alguém. Então, bing, bang, boom, isso parece mágica e adivinha. Eu conheci a Barbara Gilman, ela me convidou para a classe de barras dela e a mágica começou. Não é nenhuma brincadeira, ok? Meu mundo inteiro mudou. E todo mundo ao meu redor começou a mudar também. Começou a mudar porque as barras
estava abrindo uma nova forma de ser para mim. Então, são 32 pontos que a gente toca a cabeça das pessoas e as mágicas começam. Para mim, eu me tornei um espaço de uma convite maior com as crianças que eu trabalho numa sessão de júniores que me permite em ter mais facilidade. E eu sabia de alguma coisa, eu sabia que algo sobre barras, que as sessões de barras e a classe, bom, de qualquer forma, se você, na verdade, ainda não fez uma classe de barras, você quer isso. Se você numa classe de barras, você recebe 2 sessões de barras, que maravilha é isso? Isso é mágico. Então, esse espaço criou onde eu estou hoje. Então, eu sei que eu sou um convite maior para os outros por causa das barras. Eu também falaria que se você tiver uma chance, você nunca mais vai parar. É contagioso. É tipo assim, de repente a mágica acontece. E eu quero convidar vocês a essa mágica. Uma média de 80 mil pessoas que fizeram classes de barras em 2021. Tem alguma classe de barras perto de você? Aprenda como presentear barras numa classe de barras de um dia. Como que a barras contribuiu para você durante o Covid? Então, que Access Barras fez barras de Access para mim durante o Covid, é super divertido e super animado. Eu aprendi tanto que eu estava tão ocupado durante o Covid que então, não, na verdade, a parte financeira em todo o meu mundo, então a abundância, na verdade, tipo, quadruplicou. Então, com as ferramentas do Access Consciousness, então, barras e Access Consciousness de uma forma geral, contribuíram para mim durante o Covid das melhores formas possíveis, na verdade. Barras, na verdade, foi um presente maravilhoso durante o Covid, porque eu, sendo alguma pessoa que está super ciente, que pega tudo de todos, na verdade tem uma sensação global de pânico, de medo, eu falei assim, uau! Então, claro, eu estou na casa dos meus pais, está com medo, morar com alguém que está com medo, na verdade, tem alguma pessoa que está perto de mim, que também é facilitador de barras, é uma BYCF, e eu simplesmente continuei mergulhando com as ferramentas e trocar barras. Então, as barras me deram tanta paz durante esses dias, quando o mundo estava virando de cabeça para baixo. Eu falei assim, cara, gente, o mundo não está virando de cabeça para baixo. Eu falei assim, calma, tem mais espaço. Tem alguma coisa que estão sendo feita em tudo isso por uma razão. Então, isso foi, na verdade, um reconhecimento enorme de universo estar ali para mim e eu estar ali para mim. Então, os meus lugares favoritos para fazer a barras, que contribuiu muito para mim, e realmente me ajuda, porque são várias energias diferentes. A gente vai fazer na praia, no sol, tipo assim, simplesmente receber todas as energias da Terra. E durante a pandemia, quando as praias estavam vazias, uau, isso era super, super, super legal. Bom, essencialmente, eu achei que eu não pirei. Então, teve um momento que o lockdown aconteceu por algumas semanas, eu percebi que eu não estava me apavorando com relação ao dinheiro e ter as ferramentas para simplesmente deixar que toda essa lama saia do seu corpo quando tem alguém tocando a sua cabeça é um presente tão grande que eu acho que, na verdade, francamente, eu não sei como que eu estaria vivendo a minha vida sem isso e navegar esses momentos de uma forma mais fácil. Então, era eu e meu parceiro, sairíamos lá e ficávamos lá, só nós, todos sozinhos, e eu realmente não consigo descrever. Então, você preenche com essa energia maravilhosa, realmente poderia ficar
a gente nem sabia o que estava acontecendo nessa pandemia, nem entrando na minha consciência, porque eu estaria tão relaxada, eu conseguiria ir para casa e não ter que pensar sobre isso. Eu não assistia o noticiário, eu realmente não estava ouvindo para muitas coisas, mas todo mundo estava ali ao redor do mundo. Você vê alguma coisa que poderia iniciar alguma coisa em mim, mas sim, mudou basicamente tudo. Eu realmente tive a sensação em espaço de mim e eu podia perceber toda essa tempestade quando alguém estava na tempestade e quando eu conseguia a mim e sabia que eu não era a tempestade. Eu conseguia perceber, mas eu não era aquilo. E eu tinha aquela sensação de espaço e de simplesmente perceber porque não era a minha realidade. E eu percebi que por causa das ferramentas do Access, eu realmente sabendo e acessando o que é verdadeiro para mim, o que está se passando comigo, quando eu usava essas ferramentas, quando toda aquela loucura estava acontecendo, eu não tinha nada com me preocupar. E eu sei que era por causa do Access e de correr as minhas barras. E, honestamente, eu não sei o que eu teria feito sem isso, especialmente durante a Covid. É um efeito indescritível. Ou eu deveria falar mais um benefício, porque também, ok. Então, sobre mim mesma, eu posso falar sobre horas sobre isso, mas também eu venho trabalhando com as pessoas, eu venho praticando para os últimos 10 anos. Na verdade, eu tive minha primeira classe de barras 10 anos atrás. Então, se eu olhar para a minha vida de como tudo isso mudou com essa ferramenta, e me permitir receber de uma forma que eu nunca recebi antes. Então, mais ou menos 1 ano e meio atrás, mas uma hora e meia eu posso deitar e eu posso soltar todos os pensamentos, sentimentos e emoções, os problemas, as dificuldades, os desafios que antes eu achava que estava passando a maior parte do meu tempo só pensando em como resolver, só pensando como. Então, com as barras, o como não é nem mais relevante, porque ele vem sozinho. Então, isso aparece de uma forma tão fácil que eu mal consigo lembrar, porque assim, realmente isso é real, isso é tão fácil assim. Então, minha mente pode ser tão leve, minha mente pode ter nenhuma tristeza, nenhum pensamento, ou não ter mais nenhuma ansiedade. Isso é possível, é possível. E mais, quanto mais você tem essas barras corridas, quanto mais você muda todos aqueles pontos de vista que realmente estão te limitando, porque é super interessante, certo? Dr. Dan Hill fala que seu ponto de vista cria sua realidade. Isso é verdade, isso realmente é verdade. Então, eu estava conversando com a Simone Milasas, então, o que é que realmente seria achava que tivesse felicidade, tudo viria juntos, mas com a barras, a felicidade, a alegria e a glória é acessível. Não tem nada que você tenha que se preocupar para ter tudo isso. Está ali, porque você barras. Feliz Dia Mundial de Barras! Uau! Meu pai. Por mais, Simone Milasas, Christopher Hughes. Quanto é muito? Vamos brincar? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
Eu não consigo te ouvir. Isso é porque eu estava no mudo. Isso é super impressionante. Olá, Christopher Regis. Olá, Simone Milassas. Quando você está nesse Dia Mundial de Barras? Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é um dia maravilhoso. Eu amo que, tipo assim, eu falei hoje de manhã, comecei, na verdade, falando das primeiras 2 horas, eu assisti mais tarde. Eu, na verdade, adorei que o nosso segmento é tudo bem pedir por mais. Então, eu estou assistindo todo mundo hoje e fala sobre chorar de alegria e gratidão. E quando eu olho para isso, a primeira vez que eu encontrei o Access foi 21 anos atrás, foi mais ou menos 10 meses ou 9 meses depois que o DEM veio. Então, várias classes que a gente criava, nós estávamos em 4 países, nós não tínhamos ainda um site, ou eu me lembro, pedi para o DEM numa classe, e eram todas essas mulheres olhando para o Gary e falando assim, ai meu Deus, eu posso ser, na verdade, a nova Senhora Douglas. Eu falei assim, essas ferramentas são maravilhosas, precisava ter mais pessoas aqui, tipo assim, tudo parecia maravilhoso. Eu lembro que estar numa classe de base e falando, isso está tudo ok? Pedir por mais? Claro, absolutamente. Então, tem várias coisas que eu peço que, uma é que cada pessoa soubesse que Access Consciousness existisse para que eles pudessem escolher. Eles não têm que escolher, mas simplesmente eles podem escolher. E número 2 é que cada pessoa soubesse quando a próxima classe estivesse ali, porque eu acho que, na verdade, várias pessoas, mesmo que eles estivessem numa classe, eles querem ir para uma outras classes, porque cada uma classe é completamente diferente. E olha para isso, tudo isso hoje e fala assim, putz, grilo, assistindo todo mundo ao redor do mundo, eu falo assim, que honra estar aqui, estar brincando com todas as pessoas ao redor do mundo. Eu falei, uau, isso é simplesmente incrível. Então, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, estarmos aqui um para o outro, e eu sei um pouquinho mais sobre você do que os outros saibam, talvez, então, várias pessoas aqui olham para você, Cris, e você olha, essa tem roupas maravilhosas, essa loja maravilhosa, você é um facilitador do Access super bem-sucedido, você é super bem-sucedido, você tem, na verdade, um antiquário com alguns de nós, na verdade, você está bem estabelecido ali, ao redor do mundo, você é facilitador da voz certa para você, tem tanto que você, na verdade, você colocou ali, fez isso seu e continua crescendo e expandindo. Tem uma história que você me contou quando você cresceu? Qual é chamada de Notre Dame? Saskatchewan é a província que eu cresci. A cidade é Virginia. É a cidade que rima com diversão. A gente está no jogo, eu adoro. E, bom, de qualquer forma, então, o que as pessoas me falaram, recentemente você falou que você estava a gente estava conversando e você falou assim, me tornei um milionário, me tornando, usando as ferramentas do Access. Eu falei, sim. Então, eu também, a Simone Milassas falou, e estava falando com o Dan, ele falou também, então várias outras pessoas também, e você cresceu, uma das coisas que você me contou foi que, no momento você falou assim, o que mamãe vai projetar? Ela falou assim, sopa. Era Windy Pudim, que basicamente era pudim de vento, na verdade, no dia seguinte, na verdade, a torta de ar, que também significava que não tinha nada dentro. Então, você cresceu, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Mas o que eu gostaria que você explorasse com todo mundo aqui é que uma coisa que você falou é se você sabia que aquilo não era sua realidade. Sim, absolutamente sempre. Eu cresci num lugar com uma família que ninguém tinha. Então, na verdade, era raro encontrar alguém que terminava o primário. Então, ninguém criava muito com relação a uma vida, com relação a prosperidade e riqueza. Não interessasse a circunstância ou o ambiente da sua família. Eu sempre soube que não interessava isso. Eu sempre soube que você poderia buscar mais, ter mais, escolher mais e ser mais. E qualquer coisa que veio para o meu caminho, eu estava interessado. Que cruzava o meu caminho, eu estava interessado. Eu nunca aceitei um não de ninguém como sendo real. Eu sempre falei, ok, vamos lá, vamos fazer.
Então, sempre que eu quis ir para, tipo assim, eu quis ir para a universidade, eu quis ir para uma escola que, na verdade, era a escola mais cara no meu país, era longe da minha casa, e, e era para estudar canto, e eu falava, meu ponto de vista da minha avó, falou assim, por que que você tem que fazer isso? Você pode aprender a cantar na igreja? E eu falei, independente de nem ter um apoio ou a contribuição energética, que eu falei, sim, você pode fazer. Eu sempre falei assim, não, eu posso escolher e alcançar qualquer coisa. Então, você falou que, mesmo as pessoas ao seu redor falando não, você continuou escolhendo. Então, agora, você tem algumas histórias sobre isso que você faz nas suas classes? Então, se você está pedindo por mais e alguém fala não, tem, na verdade, um telefonema que... Tem um telefonema entrando aqui, ok? Mas, ok. Então, alguém está te ligando? Sim, então eu percebi que facilitando, eu estava olhando o que as pessoas estão dispostas a escolher. Geralmente eles não vão escolher, ou estão com medo de escolher, porque eles assumem que eles vão receber rejeição, ou alguém vai falar para eles não, que eles não podem ter alguma coisa. Então, eu comecei a fazer esse exercício na classe, e, na verdade, eu não usei por um tempo, na verdade, eu falei para as pessoas saírem por aí para o mundo, durante o almoço, na classe, e falar com 3 pessoas que eles nunca encontraram antes. Não, nunca encontraram, mas, na verdade, não estão na classe, que podem ser recusadas. Que eu nunca vou esquecer, Buenos Aires, Argentina, eu não sei exatamente como receber um não, e ela chamou o marido dela, e ela falou, quando nós divorciarmos, eu vou ter uma casa, você vai ter 3, nós podemos até fazer isso. Eu falei, sim, absolutamente, vamos chamar um advogado na segunda? E ela conseguiu a casa, então estava lá esperando por ela, o universo tem tanto mais para a gente, tipo assim, aquela casa estava lá, esperando por ela para falar, eu posso ter isso? E assim que ela estava disposta a pedir por isso, a gente acelerou e estava lá. Sim, e eu gostaria de te dar a permissão a todos vocês, vocês podem pedir por mais. Então, em algum lugar nessa realidade, as pessoas vão projetar em você que você já tem o suficiente. Eu lembro, em certo momento, onde, na verdade, eu tinha aquilo que eu acho que é considerado a definição da minha mãe de felicidade, era para estar num relacionamento e ter uma casa. E daí eu continuava viajando e pedindo por mais, mais e mais. Ela falou assim, você já não tem o suficiente? Eu falei assim, o que é suficiente? Então, tipo assim, para mim, esse planeta é simplesmente maravilhoso. Vamos viver, vamos experienciar tudo e nos divertir tanto e ter tanta mais felicidade. Isso apareceu em várias coisas. Nós 2 investimos num castelo em Casa Borgani, na Itália, e tipo assim, as pessoas na Austrália falam assim, você estava num castelo na Itália, você é dona de um castelo na Austrália? Sim. E, tipo assim, e um resort na Costa Rica, sim, como todo mundo tem. E se agora você nunca parasse de pedir por nada? E se você nunca parasse por isso? Então, eu fui, na verdade, coordenadora mundial do Access por 18 anos, e quando eu comecei, eu falei assim, como que eu posso acessar o mundo? Eu gostaria que isso crescesse, eu gostaria que isso aqui expandisse, e Access não é linear. A gente, na verdade, fecha o zíper e fala assim, ok, qual é o próximo movimentando, qual é o orçamento, que país nós estamos indo? Literalmente, nós ouvimos os sussurros e que várias pessoas pedindo por mais, ouvindo os sussurros, escolhendo e ver onde a demanda está. Eu sempre falei assim, parece que eu nunca posso acessar o mundo e eu moro metade do tempo na Austrália e metade do tempo em Califórnia, e literalmente eu falei assim, isso é um músculo, você tem que, na verdade, expandir a sua conscientização no globo inteiro e ver onde é que a sua energia está sendo requerida hoje. Então, eu lembro que, na verdade, isso é uma ferramenta maravilhosa. Se você quiser pedir por mais, expandir seu negócio, sua facilidade, sua alegria, tudo isso. Eu deitava na cama e eu simplesmente, eu imaginava o planeta inteiro e eu perguntava, onde é que a minha energia está sendo requerida hoje? E daí, de fato, assim, é assim que, na verdade, é uma das formas que eu te encontrei. Isso, na Coreia do Sul, na verdade, se você está criando um negócio baseado em linearidade, você não vai os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia,
Bom, na verdade, Coreia do Sul, depois Itália. Isso não faz sentido, mas aqui é um negócio. Qualquer coisa que você esteja pedindo não é fazer sentido, não é seguir a sua lógica, é literalmente acessar a energia do que é aquilo que você gostaria de criar para sua vida. Tipo assim, Cris, eu adoro ouvir as suas histórias sobre. Você simplesmente fala, não, isso não é minha realidade. Eu estou escolhendo algo mais grandioso, estou escolhendo algo diferente aqui. Você não pode pedir por muito. Não. E se isso não tem que simplesmente ser coisas ou tipo assim, com relação à coisa física, eu adorei, na verdade, a sua história, na verdade, desenvolver a sua musculatura e a conscientização do mundo. E agora, desde que você veio, em quantos outros países o Access foi? Se você olhar para era menos de uma mão, porque maior parte é por sua causa, minha querida amiga. Nós estamos ao redor do mundo inteiro. Muito obrigada, porque isso você estar disposto a pedir por mais. E eu vou, na verdade, pegar um outro livro do Gary aqui, na verdade, além do ideal utópico, e tem, na verdade, um parágrafo ali que eu li ontem, que era sobre, você está disposto a receber o milagre que você é? É tipo assim, você está disposto a receber o milagre que você é? Eu tenho que reconhecer que eu fui uma contribuição maravilhosa no Access, mas tanto quanto você, e uma contribuição enorme para o crescimento de tudo isso no planeta, e se cada um de vocês tiverem alguma coisa para oferecer. Sim. E eu tenho que falar também que eu sou um dos mentores no grupo que você tem, em saindo das dívidas com alegria, o Chris está falando. Tem uma mulher no meu grupo de mentoria que veio participar, ela nunca ouviu um podcast sobre Access Consciousness, e a partir dali ela leu seu livro, e nós temos, na verdade, nosso encontro mensal a semana passada, e ela começou a falar, por causa da Simone, por causa do Access Consciousness, e por causa de você, eu acrescentei coisas na minha vida que eu nunca achei que eu pudesse. Eu nunca achei que eu tivesse espaço para isso, e eu nunca achei que eu tivesse a capacidade para isso. E então, para mim, isso é que é sucesso, é isso que me dá alegria, e é isso que me motiva para continuar escolhendo, para continuar a criar. Sim, quantas vidas nós podemos mudar para pedir, para escolher algo mais grandioso? Isso, muito obrigada. Eu adoro. E uma das suas perguntas porque nós temos, foram mandadas algumas perguntas para a gente. Então, você já viu? Já foi chamado de egoísta por desejar mais? Sim, sim. Então, não chamado, é como se, na verdade, ser projetado em você. Então, Dan falou sobre isso, sobre o medo. Ele falou assim, eu tenho duas palavras. Foda-se. E eu quero também as duas palavras. Se alguém fala para você que você está sendo egoísta, ou que você tem muito, ou etc. E, Cris, na verdade, isso não são essas coisas que uma vez eu teve alguém que falou para mim, você pode parar de ser tão feliz? Eu falei, não. E a pessoa, na verdade, começou a rir comigo, porque ele percebeu quanto insano isso era. Eu falei assim, não, eu não vou parar de ser feliz por ninguém. Então, eu também, isso aconteceu comigo 2 dias atrás, o Cris falou. Teve uma mulher num café, 2 mesas ao redor de mim, levantou e falou assim, eu estou saindo daqui por sua causa. E ela falou, a sua risada é tão alta e a sua voz está me fazendo tão desconfortável porque você está sendo maldoso de quão barulhento e alegre você está. E ela saiu do café. Eu moro num apartamento de 38 andares e 8 apartamentos por andar, e vou falar para todo mundo, para ninguém vir aqui. Sim, só porque você estava rindo? Sim, e o gerente falou, senhora, se alguma dessas pessoas forem como você, eles não são bem-vindos no meu café. Oh, eu amo essa história, isso é brilhante. Simone Milesa falou assim, eu sei que você podemos, na verdade, conversar o dia inteiro, e eu sei, na verdade, algumas pessoas aqui estão pedindo para que a gente finalize isso, termine. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Então, umas perguntas formais, tipo assim, nesse Dia Mundial de Barras, nesse 9º Dia Barras,
nono Dia Mundial de Barras, como Barras de Axis contribuiu para você, Christopher Regis? Sabe o quê? Eu não sei. Ele simplesmente contribuiu. Então, a primeira vez que eu tive as minhas barras corridas, eu achei que, bem, eu não sei. Foi relaxante, eu acho, tipo assim, nada parecia ter ocorrido, mas daí eu saí daquela sessão para um lugar aberto, porque eu achei que, na verdade, super desconfortável, porque tudo era muito mais intenso, as projeções, a intensidade das energias, o que quer que eles estavam sendo, o julgamento que eu estava percebendo, foram muito mais intensos. Isso te abre mais para receber, que expande a sua conscientização, que te dá um playground muito maior para brincar. Sim, e eu falaria também, eu estava correndo as minhas barras antes, por Sarah Watt, eu falei assim, é super palpável, você não pode negar a alegria, a felicidade em cada pessoa que está vindo aqui durante o dia inteiro, nesse nono Dia Mundial de Barras, da forma como eles falam, você não pode fazer aquela alegria, aquela facilidade, isso ninguém está atuando, e para ver várias pessoas ali, tem essa sensação de paz e alegria, é fabuloso. Eu quero falar também, vendo alguém que falou a história da Arábia Saudita, eu falei, jura? Isso me fez também tentando viajar tanto. Ele falou assim, eu tenho que ir no Brasil, eu tenho que ir para a China, eu tenho que ir ali, todas essas coisas. Eu falei, essa energia de não parar. E eu percebo tanto que está numa, né? E se eu estiver meio esquisita, tipo assim, se você tiver isso no seu mundo, tipo assim, você está contraindo, isso não é você. Isso é simples assim, isso não é você. Aquela coisa na sua cabeça, isso não é seu. Então, quando você recebe barras, o que eu percebo é que tudo isso vai, e daí você consegue acessar algo completamente diferente. Aquele espaço, aquele universo está sempre simplesmente falando aqui. O universo nunca dorme e fala assim, ei, estou abrindo essas portas, você quer vir, você quer brincar? E você continua fechando isso quando você vai para aquele drama, aqueles implantes distratores, aquela raiva, aquela frustração, etc., ao invés de falar, hey, estou dentro, vamos embora. Então, eu realmente gostaria de convidar a todos vocês por pedir muito mais do que aquilo que você acha que você merece e o que foi dito para você que você é permitido você pedir. Não existe. Você não tem que pedir por permissão de ninguém aqui. Vamos lá. Todos nós estamos pedindo para criar um futuro diferente aqui. Então, o que mais é possível? Putz, grilo, esse é o nosso mundo. Vamos lá pegar. Você tem que pegar isso aqui. Vamos lá, vamos nos divertir muito. Sim, e eu tenho uma dica, o que ele está falando. Quando você está olhando para sua bunda, e se você achar que é muito, na verdade, isso não deveria ser permitido, isso é um bom... Começa para ser, na verdade, assim, você está meio naughty, vamos começar com o nosso pedido. Eu tenho certeza que nós temos, na verdade, Senhor Christopher Regis, é sempre uma honra brincar com você e todo mundo por aí. Então, muito obrigada a todos. Os tradutores, na verdade, muito obrigada a todos vocês. Você simplesmente faz, na verdade, verem vocês todos vindo aqui. Então, de 4 países para tudo isso, ou MG. Então, muito obrigada a todos e eu vejo vocês um pouquinho mais tarde. Tchauzinho! Eu fui o primeiro facilitador de barras e, de verdade, ninguém queria fazer nada. Ninguém podia, todo mundo podia perceber energia, eu não podia. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, eu estava... sabe? E, de repente, um dia minhas mãos ligaram e eu poderia sentir a energia e o calor, que de uma forma que eu falava, o que é isso? E eu comecei a perceber que, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui. Antes disso, eu falava que era tudo besteira. Eu preciso, na verdade, tirar, na verdade,
ser aqui pego pelos homens dos jalecos brancos, porque esse é o... Então, sou super grato pelas primeiras pessoas que vieram, que me deram feedback e me mostraram de como mudar as coisas. E tem alguma coisa realmente estava acontecendo, porque eu não conseguia sentir. O Dan está falando agora, eu não sei se muitas pessoas no mundo podem entender o que é ser o primeiro do seu tipo fazendo alguma coisa que ninguém necessariamente, fazer alguma coisa que você nem percebe, você não sente. Então, como que isso pode estar ocorrendo, o que está acontecendo aqui, mas a boa notícia é que quem está na pergunta, o que está acontecendo aqui, porque eu não sinto nada. Eu sinto nada, então nada, não tem nada ocorrendo, o que na verdade não era verdade. Então você também foi o primeiro a perceber, quer você soubesse ou não, que não era sobre sentir. Sim, o Gary disse. Não era sobre sentir, é sobre fazer. E agora, o Gary está falando, então eu tenho pessoas ao redor do mundo inteiro que estão fazendo barras, estão criando mudanças enormes. Eu teve uma mulher que veio para uma classe de barras, que ela aprendeu como correr as barras, e ela começou a correr barras por $65 a sessão, e ela nunca voltou para nada, porque ela estava fazendo tanto dinheiro fazendo barras. E eu falei, ok, isso é exatamente da forma que eu achei que fosse funcionar, e tá tudo bem. E as pessoas vêm, recebem o que eles querem, então não é um culto isso. Então nós somos um culto muito ruim, porque como um culto você deveria ter todas a resposta, você deveria falar para as pessoas como viver e como fazer. Eu não sou bom disso, eu quase mal posso lidar com a minha própria vida, imagina lidar com a vida de outras pessoas. Mas eu vivo uma vida muito melhor do que a maioria das pessoas que eu conheço. E eu agradeço a todos os dias o presente das barras pretas do Axis e a presente que eu posso ser para os outros no mundo. Eu sei que o Dan também, porque ele é um presente o tempo todo. Sempre é um presente para mim, com certeza. E ele é um presente para várias outras pessoas também. Ou uma ou duas pessoas, talvez. Ele seja milagroso. Obrigada. Prazer. Eu sou super honrado e feliz que eu posso ir ao redor do mundo e ensinar as pessoas a mágica de barras e facilitar a classe de barras, que é um presente maravilhoso para mim, que é super congruente com o mundo que eu quero ver aqui. O Fábio está falando. Numa classe de Access Bars, você vai, a Megan Hill está falando, você vê as pessoas ficarem tão vivas de uma forma que eles nem sabiam que poderiam. Eles se tornam vivos, eles relaxam e eles estão acessando esse espaço que eles podem ser para as pessoas e para o mundo, que eles nem sabiam que eles têm disponível, que é totalmente facilidade, era natural. Então, uma das coisas que eu amo, o Brad está falando, que é facilitar barras, as pessoas vão vir e exatamente quem eles são, tudo que tem no mundo deles, as coisas legais, as coisas reais, feias, chatas, não interessa. Eles se apresentam da forma que eles são, então é meu trabalho estar na permissão deles e mostrar essa técnica maravilhosa. E durante o dia é incrível ver como essas pessoas dando de presente barras 2 vezes por dia. Que mudança e tudo isso que altera no mundo deles. Então, geralmente são as coisas que são super intensas na manhã, eles não existem mais no final daquele um dia de classe. Uma das coisas que eu amo de facilitar barras é que isso bagunça tanto com as pessoas, você não deveria fazer tudo num dia só, o Cono está dizendo. É tipo assim, não. Você precisa me falar um pouco mais para assim, não vou te falar mais nada. Isso não é verdade. E eu realmente falo para as pessoas. Então, ser facilitadora de barras, a Shannon está falando, não vou escolher isso. Isso tem sido tão divertido, ser esse espaço e criar com todo mundo e ver como alguém vai deitar numa maca e ele vai falar assim, eu não sei o que é isso, e de repente o mundo inteiro dela vai mudar. E uma coisa que eu realmente amo sobre isso é que é mágico, e é mágica em movimento, e o Conor está falando, eu amo ver as pessoas descobrirem que funciona, e que eles
são as coisas que podem ser completamente diferentes de que eles estavam falando. E as pessoas veem a Julie Tonto está falando que não tem ideia do que é, não tem ideia do que esperar, ou se eles tiverem alguma ideia e a gente limpa tudo isso, até mesmo, até o almoço, a forma deles de ser no mundo é completamente diferente. É completamente diferente. E daí eles voltam, eles têm uma outra troca, e é simplesmente essa mudança total na vida deles. E isso eu sei que ressoa na família, na amigos, na comunidade. Isso muda o mundo. Então, para mim, dar uma aula de barras é mudar o mundo. Então, para mim, o Cian Phillips está falando, é abrir o espaço para as pessoas terem um conjunto de ferramentas para usar no dia a dia deles, que realmente funcionam e pode contribuir para eles, que eles curtem estar próximo e ver o presente que isso é, presentear os outros também. Isso é realmente o que abre muito para mim. Então, numa classe de barras, a Megan está dizendo, você vai explorar aquilo que você sabe, que você não sabia que sabe, mas você sabia que sabia alguma coisa, então você também vai explorar a sua capacidade de ajudar as pessoas a mudarem alguma coisa. E você vai explorar possibilidades e outras coisas diferentes. Então, cada classe é diferente. Eu fiz várias classes, cada classe é diferente, cada classe me dá mais de mim. Então, uma coisa incrível no deserto. Então, uma coisa eu fui em 2019 e eu corri as barras das pessoas por 7 dias e noites, pessoas do mundo inteiro, de países diferentes que eu não conheço. E no final disso, as pessoas me pediram uma classe, então saímos desse campo e fomos para o hotel e fizemos essa classe de barras perto da piscina, no meio da noite, fizemos essa classe de barras. Com facilitar a classe de barras, essa coisa de onde era só chegar, eu não tenho que fazer nada? O que você quer dizer com isso? Essa coisa de receber? Do que você está falando? E ver alguém chegar lá e ter essa percepção do que é receber e não ter isso mostrado para elas e poder experimentar isso, uau! Então, uma das minhas coisas preferidas sobre facilitar a vida de alguém mudar, elas podem nem perceber. E você fica assim, tenso e infeliz, e aí a pessoa levanta em paz. E uau! E também na classe de barras, assistir o mundo da pessoa mudar e presentear e receber isso ao mesmo tempo. Eu nunca vi nada no planeta que faz isso. Então, essa interação entre as pessoas, de presentear e receber ao mesmo tempo, é uma coisa linda de assistir. Feliz dia de barras para todo mundo. Como pode melhorar ainda mais?
Olá, pessoal. Meu nome é Ashley Rose. Eu sou uma facilitadora de barras de Access e uma facilitadora certificada de Access. E eu vivo em Queensland, Austrália, na linda Sunshine Coast. Eu corro barras desde 2018 e eu me sentia muito deprimida e foram 10 anos fazendo classes e cursos de coisas diferentes e nada parecia funcionar. Eu tinha decidido que eu era muito ruim e que as coisas não iriam mudar. E em abril de 2019, eu fiz uma classe e ela disse, você precisa conhecer essa coisa chamada barras de Access. E eu falei, nossa, o que é isso? Ah, parece a coisa mais esquisita. E é como se, e parte de mim queria rejeitar aquilo, aquela opção, porque eu tinha decidido que nada ia funcionar. E aí eu falei, sabe, é leve, deixe-me experimentar. Então eu aprendi as barras de Access e fiz essa classe para ser facilitadora. Então, quando eu fiz a minha primeira sessão, você presenteia 2 sessões e eu saí da maca, a minha cabeça estava totalmente limpa. E eu quase conseguia escutar, e era tanto espaço. E eu falei, nossa, o que é isso? Eu requero mais disso. Em abril de 2020, eu comecei a ser uma facilitadora e a minha demanda é que todo mundo no mundo conhecesse sobre as barras de Access. E foi assim que eu comecei com tudo isso. E pelos últimos 2 anos, eu facilitei muitas classes diferentes de Access, e as barras sempre foram essa coisa que me deixa muito empolgada para sair da cama, porque foi ali que a minha jornada começou. Então, em agosto de 2021, uma amiga e eu nos juntamos e eu realmente queria apresentar isso para o mundo, e o que mais podemos ser no mundo, se as pessoas soubessem mais disso, tivessem a opção de escolher e soubessem que isso existe. Então, fizemos, em umas 2 semanas, eu tinha algumas classes que ia facilitar, eu falei, e se nós pegássemos uma van e entrássemos nessa van e começássemos a dirigir pela Austrália e simplesmente começássemos a ter conversas com as pessoas nas lojas, e fizemos isso, contratamos uma van e decidimos o que requeríamos e entramos naquela van e fomos embora. E eu lembro de viajar pela estrada e a minha parceira falava, nossa, me fala que eu não estou sonhando, por favor. E eu falei, nossa, o que a gente está fazendo? Ninguém nunca fez isso antes. E por que a gente não fez isso antes? E quanta diversão a gente pode ter, e mesmo que mudássemos a vida só de uma pessoa, e então nós somos um sucesso, saiba disso. Então, nós saímos nessa jornada de 10 dias e foram mais ou menos 2.500 quilômetros, não, e tinha muita poeira e não tinha, boa parte do tempo não tinha nada, e começamos a entregar flyers para as pessoas, e entrávamos nas lojas e falávamos, ei, tem essa coisa... É o mês de conscientização do suicídio, estamos oferecendo sessões gratuitas no estacionamento, então se vocês estiverem disponíveis e quiserem, estamos lá, e fizemos isso por 10 dias, todos os dias. E foi muito interessante, nós não tínhamos essas expectativas de que todas essas pessoas iam amar isso, então eu não tinha decidido que porque aquilo tinha mudado tudo para mim, todo mundo ia também. Então, entramos em várias lojas e várias pessoas disseram não. Muitas pessoas meio que acharam estranho a gente oferecer algo de graça, e foi muito interessante, porque foi esse espaço em que nós expandimos e falamos, sabe, e se nada disso fosse pessoal?
E se só porque alguém disse não para nós, não significasse que tem algo errado conosco, que foi o que a gente disse ou fez. Então, nós meio que tivemos essa atitude na cidade, tendo essas conversas, e o que eu meio que expandi foi realmente, e se isso fosse eu? O que eu diria se eu estivesse tendo uma conversa comigo? O que eu diria se eu nunca tivesse sido apresentada para as barras antes? E o que era requerido ali? Então, para mim, o jeito que eu descrevo isso para muitas pessoas é essa técnica incrível de toques na cabeça que limpa os pensamentos, sentimentos, as crenças limitantes, a partir da qual você cria a sua vida e que separam você de uma vida na qual você ficaria empolgado de viver. E todas essas coisas na minha cabeça que me impediam de criar a vida que eu ficaria empolgada de sair da cama. E antes de ser apresentada para as barras, eu não gostava muito de sair da cama. Eu passava a maioria dos meus dias chorando e realmente eu tinha muita dificuldade em manter amizades, porque eu não sabia como estar perto das pessoas, porque tinha tanta coisa na minha cabeça constantemente. Então, o que eu diria para as pessoas é: se limpa as coisas na sua cabeça, você gostaria de criar uma vida melhor? E se você pudesse se livrar dessas crenças limitantes que impedem você de criar algo mais grandioso no mundo, algo diferente na sua vida? E foi aí que eu comecei com tudo isso, e sendo o mês da conscientização do suicídio, o fato de oferecermos sessões gratuitas já criou esse espaço em que era muito fácil ter conversas com as pessoas, porque isso tirou todos os julgamentos e pontos de vista do meu mundo sobre vendas e marketing, e foi só esse lugar de: ei, é gratuito, você não tem nada a perder. Então, se eu convidar qualquer um de vocês, se você nunca tentou barra de Access antes, dê uma chance, o que você tem a perder? Então, quando estávamos viajando por todas essas cidades diferentes, nós tivemos essas experiências incríveis correndo barras e conhecemos pessoas incríveis de muitos trabalhos diferentes, e a maioria delas nunca tinha escutado falar sobre barras, e essa área que viajamos é bem remota na Austrália, e a Austrália é um país muito grande, tem muito espaço, muitos lugares onde as pessoas nunca ouviram falar. Então, isso da pessoa nunca ter ouvido falar foi muito legal, porque as pessoas saíam e falavam: nossa, não tenho nada, não tenho essa tagarelice mais na minha mente. E tiveram todas essas coisas incríveis acontecendo, e teve uma noite em que fizemos uma sessão e a pessoa era parcialmente cega, e ela tinha sido parcialmente cega a maior parte da vida dela. E fizemos essa sessão e ela saiu da maca, e eu não tinha achado que ela tinha gostado. Ela falou: obrigada, e saiu. E no dia seguinte íamos fazer uma certificação na casa de um amigo. E naquela manhã, depois daquele treinamento, recebemos uma mensagem dela falando: eu quero ir para a classe. E falamos: legal. E ela foi para lá, e eu falei: por que você veio? E ela falou que depois daquela sessão ela começou a ver coisas que não conseguia ver antes da sessão. E eu fiquei assim: o quê? Isso é incrível. E eu escutei muitas dessas histórias milagrosas de sessões que não fazem muito sentido lógico. Você tocar esses pontos na sua cabeça, e o que estamos fazendo é limpar todos os pontos de vista e crenças que você tem, que impedem você de permitir que o seu corpo se cure e que você crie algo diferente como a sua vida. E esse é o negócio, essa é a mágica das barras. Para aqueles de nós que somos praticantes, que correm sessão de barras, você é simplesmente isso que permite que a pessoa libere de si tudo que ela está disposta. E essa é a mágica e a milagrosidade das barras de Access. Tudo é realmente possível e tudo está disponível para ser mudado, se você escolher. Delicioso.
E chegamos à última cidade, todas essas pessoas dizendo não, e eu falei para a Sara, e se nós tivéssemos tanto de nós que fôssemos para a rua principal e colocássemos as macas e parássemos o trânsito e as pessoas não pudessem nos ignorar? Elas teriam que realmente estar na pergunta de o que é isso que elas estão fazendo. E então, esse é o meu próximo pedido, ter tantos de nós viajando por aí, que nós sejamos imperdíveis, imparáveis, e criar uma força em que as pessoas não podem não saber o que são as barras. Então, essa é a minha demanda, de qualquer lugar, todo lugar do mundo saiba sobre as barras. E eu falei, ok, provavelmente isso não vai funcionar, porque nem todo mundo deseja algo diferente, nem todo mundo está procurando isso. Então, a minha demanda realmente é que todo mundo saiba que isso existe para poder escolher se e quando desejar. Então, com isso, aonde mais podemos ir, aonde mais podemos estar, o que mais podemos fazer, e não a partir de um espaço de expectativa ou projeção ou julgamento sobre si, mas simplesmente ser e realmente ter conversas com as pessoas dos lugares. Você não tem que escolher isso, mas isso aqui está disponível. Então, que demanda vocês podem fazer de vocês que permitiria que as barras de Access crescessem e exponencializassem, e pessoas que nunca experimentaram? Se você nunca experimentou, e se você desse uma chance, se você entrasse em accessconsciousness.com e encontrasse um praticante perto de você, me pergunto o que pode mudar, o que mais é possível, e me pergunto que fontes de renda você pode criar com isso também, porque muitas pessoas não percebem que você pode criar um negócio com isso. E eu ir para a faculdade, estudar por 3 anos, é tão interessante, porque agora o meu negócio é basicamente classes de um dia de barras de Access. Então, o que mais é possível que vocês nunca imaginaram? A minha coisa preferida sobre as barras de Access Consciousness é como é tão suave e elegantemente vai e muda o caminho do jeito em que estamos funcionando e nos leva para um caminho de verdadeira grandiosidade, onde o que é dominante no nosso mundo é realmente o que é verdadeiro para nós. As mentiras desaparecem, a tristeza desaparece, o que parece um bioproduto, um subproduto, uma vida que realmente funciona para você, meio que é criada para você acordar a partir da alegria de estar vivo. Bem-vindos, pessoal, estou dizendo a Megan, bem-vindos de volta a Houston para o Dia Global de Barras. Esse é um segmento chamado Quando o Sucesso Não é Suficiente, e eu estou aqui com 3 mulheres amáveis que estão aqui, e depois de falar com elas, elas falaram, nem percebi que eu era bem-sucedida, obrigada por me convidar. Então, uma das coisas que pode convidar as pessoas a escolherem Access Consciousness é essa busca constante por mais, por algo mais grandioso. Então, Silvia, eu gostaria de começar com você. Então, onde você estava quando você virou uma pessoa bem-sucedida? Bom, a Silvia está dizendo, eu me lembro do momento em que eu vim para a Access, uma das perguntas que o Dan me fez, na primeira noite de introdução a que eu fui, ele me pegou para fazer uma sessão de síntese energética do ser, e ele falou, qual foi a última vez que você foi verdadeiramente feliz? E quando ele me perguntou aquilo, eu teria dito, antes eu sou feliz, eu tenho uma casa, um marido, filho, um trabalho, seguro de vida e tudo mais. Você estava coberta. Sim, eu estava feliz, bom sexo, tudo isso, todas as caixinhas marcadas. E quando ele me perguntou, tinha energeticamente um convite
E eu voltei tanto até eu ter 3 anos de idade. E eu lembro das lágrimas rolando, e eu, como é possível que essa verdadeira alegria de ser não tenha acontecido desde que eu tinha 3 anos? E eu fiquei muito surpresa, e aí ele tem esse jeito lindo de convidar você, está aí, agora você pode escolher trazer isso para frente. Então, eu não tinha considerado sucesso, eu era muito demandada, uma professora muito demandada para os alunos, os pais queriam todos os alunos na minha classe, e eu trabalhei numa empresa e sem nenhuma certificação, e mais tarde eu virei uma gerente, falei, ok, mas sempre eu soube que tinha mais, eu sempre soube que tinha algo mais, e ainda assim isso parecia ser errado. Senhorita Georgia, me conte a sua história. Bom, eu cresci numa família que tinha dinheiro, e eu acho que eu poderia ter ficado com isso e não criado muita coisa. E eu não precisava, de verdade, fazer coisas por mim, e não precisava ter feito nada começando do zero. E teve esse prosperar essa necessidade ou esse desejo por mais. E o meu passado, eu olhei também para a espiritualidade, meditação, e procurando também o que era divertido para mim. E eu acabei passando por um processo de eliminação, de tirar coisas, então, sem não comer carne, não tomar álcool, e como se eu pudesse me livrar de tudo que poderia estar causando um problema na minha vida, eu poderia chegar ao que estava certo sobre mim, ao que seria satisfatório. E eu gostaria de ter uma vida satisfatória, e eu percebi que essa fome por mais e mais e mais é algo que pode não só ser algo que pega você como carros e essas coisas que você vê as outras pessoas achando que são sucesso, mas na verdade pode ser uma fome pelo que podemos contribuir para o mundo, e que talvez tenhamos visto como coisas erradas, e talvez possamos ser esse presente na vida de alguém, e que, se não nos segurarmos, podemos contribuir para essa mudança. Sim, essa coisa de sem carne e sem ovos não funcionou assim. Eu tentei por 5 anos e também 3 horas de meditação por dia, e eu sei agora como fazer isso e como não é. Então, Access foi mais divertido que isso, perguntou a Megan. Sim, Access é muito mais divertido, e é por isso que eu continuo fazendo várias classes e essas coisas, porque as pessoas percebem a liberdade que você pode ser, e as pessoas que estão descobrindo ser elas, é muito convidativo. Senhora Payne? Sim, então, eu era uma adolescente deprimida, suicida, ansiosa, que basicamente ficava na minha casa e não fazia nada. E eu sempre tive essa coisa de tentar curar e mudar as coisas que estavam no meu caminho, que eu percebia que eram limitações. E então, mais de 20 anos depois, quando eu passei por muita terapia e coisas assim, eu realmente amava a minha vida e me amava, eu estava feliz, eu tinha um casamento que funcionava para mim e filhos, eu trabalhava com serviço social, era certificada como eu tinha um negócio com marketing, estava fazendo todas essas coisas. E sempre tem mais. Então, quando eu fui apresentada as ferramentas de Access, o que realmente mudou para mim foram coisas físicas. Eu tinha tido tendinite, e eu fui para 2 semanas de classe, e eu subi uma montanha no fim de semana. Então, comecei a dançar. Então, todas essas coisas, quando você tem esses pontos de vista do que significa ter uma lesão, e qualquer área da sua vida que seja, quando você começa a receber barras e esses pontos de vista derretem,
você está ali presente com o que é e você consegue mudar as coisas muito mais facilmente. Então, eu estava tendo essa vida incrível, e aí as ferramentas de Access tornaram isso um foguete. Sim, eu também, está dizendo a Megan, eu era dita bem-sucedida, estava recebendo aumentos e promoções e tudo mais. E eu lembro de pensar num dia, eu acho que eu tinha 30 anos de idade, alguma coisa assim. Eu já cheguei onde as pessoas chegam normalmente com 50, e eu já cheguei lá, então agora o que eu deveria fazer pelo resto da minha vida? Então, essa busca por mais definitivamente não veio dos carros e do trabalho e das coisas que você pode ter, mas é mais do que vocês estão falando, dessa percepção de alegria e possibilidades que sempre se expande todas as vezes que você recebe barras, as ferramentas e as pessoas com quem você se encontra. E que dicas vocês têm para se alguém estivesse onde vocês estavam, antes de encontrar a Access? Que elas não têm exatamente um problema, elas têm tudo o que elas deveriam ter, mas elas simplesmente não estão satisfeitas. A Silvia está dizendo, eu lembro da minha classe seguinte, o Gary estava fazendo uma intro, eu lembro das pessoas falarem sobre os problemas delas, e eu falava, não tem nada errado, eu não via nada para consertar ou mudar na minha vida, e eu perguntei, se a sua vida está ótima, o que você faz? E ele falou, bom, continue perguntando, como pode melhorar ainda mais? E parece uma pergunta tão simples, e é realmente esse presente, o poder dessa pergunta, e quando você pergunta, realmente fica melhor, você só tem que lembrar que nunca vai aparecer do jeito que você acha que vai, de verdade não vai. Então, eu nunca teria imaginado a minha vida onde ela está agora, lá atrás. Eu não sabia que isso era possível, eu não sabia nem que eu desejava isso. E ainda assim foi essa pergunta, como pode melhorar ainda mais? Então, a primeira vez que eu fiz essa pergunta, realmente se permitir receber essa energia que vem quando você pergunta como pode melhorar ainda mais, sem ponto de vista, e realmente se permitir se surpreender também com as perguntas. Mesmo quando as coisas não estão bem, está dizendo a Megan, pergunte como pode melhorar ainda mais. Sim, está dizendo a Georgia, perguntar como pode melhorar ainda mais é uma das minhas ferramentas preferidas também. Quando você olha para você sendo, vamos dizer, você com 10 anos de idade, você tem essa doçura e essa apreciação e essa conexão com essa criatura que talvez não deveria se machucar, que como seria se dar essa gentileza agora, mesmo que você não tenha lidado com uma situação ou uma coisa que impacta nas suas decisões, mas pegar essa gentileza que seríamos como uma criança e ser isso conosco e perguntar como pode melhorar ainda mais e correr barras, limpa a lousa em vez de ficar passando pelas coisas de novo, pensando se você é bem-sucedido ou não, a vida se torna uma aventura em vez de um plano já traçado. Sim, está dizendo a Pam, eu diria, tenha um pedido maior. Então, quando eu era adolescente, era só sobre chegar até o final do dia e encontrar algo nesse mundo que eu quisesse viver. Esse não é um pedido muito grande. E sentada aqui agora, eu percebo que quando eu fui introduzida as ferramentas de Access, eu comecei a pedir mais facilidade, mais consciência. E agora eu fiquei realmente confortável. Eu preciso de um pedido maior para demandar de mim o que mais, qual é a próxima coisa, o que mais é possível, e não simplesmente me conformar com as coisas estando assim, mas continuar pedindo mais. Uma das ferramentas que está no livro Alegria dos Negócios, escrito pela Simone Milazas, e uma das ferramentas que o Gary sempre fala é acrescentar coisas à sua vida. Enquanto humanoide, você precisa ter essa coisa sempre expandindo, você precisa de pelo menos 8 a 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro a primeira vez que eu escutei isso, falei, nossa, isso faz tanto sentido,
porque o mundo fala para você, calma, faça um intervalo, tire umas férias, e eu odiava férias, então quanto mais eu acrescentava à minha vida, quanto mais coisas eu tinha acontecendo, mais feliz eu ficava, e é a antítese do que dizem para você fazer aqui. E todos vocês trabalham com Access Consciousness agora, junto com várias coisas que vocês sabem, cada uma de vocês, acho que tem mais 15 trabalhos além do que vocês tinham anos atrás. Então, conte o que mudou para vocês. É interessante você dizer isso, eu lembro de escutar isso também, está dizendo a Silvia. É tão leve quando você fala isso, e quase como o que você devesse procurar era descanso, e eu, às 9 da noite, estava assim, nossa, alguém falava, está na hora de dormir, eu falava, não, eu estava lá debaixo dos lençóis, escutando coisas e fazendo coisas, então eu sabia que tinha muito mais coisas e uma velocidade que quanto mais eu escolho criar, quanto mais eu acrescento, isso também aumenta o meu nível de receber. Então, quanto mais eu acrescento, eu tenho que estar disposta a receber de outras pessoas, então ter a minha própria equipe nos meus negócios, em Access e todos os projetos e eventos, requer uma equipe inteira, não é uma pessoa. Então, realmente, eu precisei aumentar o meu receber e o sono se torna relevante, sabe? É uma empresa internacional, então tem uma piada de que o meu namorado é o meu computador e o meu celular, porque eles estão sempre comigo, mas eu curto isso. E realmente essa disposição de estar presente com tantas coisas, que quando é leve, o trabalho é irrelevante. Então, e as barras contribuíram? Perguntou a Megan. Sim, eu recebi barras recentemente, minutos antes de subirmos ao palco, e uau, eu provavelmente teria passado pelo dia trabalhando e esqueceria de receber barras. E quantos de vocês que conhecem barras esquecem? E eu posso não saber o que eu vou falar no palco, e tudo bem, realmente ter essa facilidade. Sem estar dizendo a Megan, e uma sessão de barras pode dar para você o que 8 horas de sono daria. Então, para quem tem coisas acontecendo, as barras são uma coisa incrível, e se você não consegue normalmente dormir, mas você quer ser muito ativo, é muito verdadeiro, disse a Georgia. Eu moro com alguém com quem corremos barras, e é simplesmente incrível, porque todas as vezes que dizemos em voz alta ou para nós que não temos tempo para correr barras, é aí que você deveria receber barras. E não teve uma vez nos últimos 10 anos correndo barras que eu peguei tempo para correr barras e não acabou criando muito mais espaço para eu ser muito mais eficiente com o que eu ia fazer depois. Então, agora, quando eu estou trabalhando, eu chego naquela coisa, as coisas estão começando a ficar devagares, 5 minutos correndo minhas próprias barras, ou alguém correndo, esse pequeno intervalo pode ser trazer muita eficiência depois, é super pragmático. Sim, muitos de vocês podem não saber, mas a Georgia é uma das magas por trás das cenas aqui, e ela aprendeu uma habilidade nova de editar vídeos, ela editou centenas de vídeos nos bastidores. Eu gostaria de dizer obrigada por tudo isso. É um prazer, disse a Georgia. E sim, eu me pergunto que as barras contribuíram também para isso, para criar tudo isso. Sim, então, as pessoas mandando seus vídeos e fotos e ver as histórias das pessoas, é incrível perceber como essa energia de relaxamento e alcançar ao redor da Terra, é isso que é gostoso. Bom, está dizendo a Pam, para mim, pelo primeiro ano, ou mais ou menos que eu estava trabalhando com Access, eu tinha um trabalho, e eu conseguia mantê-lo sob controle, e na minha cabeça, talvez eu não tivesse tudo feito, mas eu sabia o que precisava ser feito, e aí a Simone me perguntou se eu gostaria de contribuir para isso e aquilo, e aí, de repente, todos os jeitos em que eu mantinha as coisas organizadas na minha cabeça não funcionavam mais. Eu tive que estar disposta a funcionar de um jeito muito diferente, fazer perguntas e seguir a energia. E porque isso permite que você meio que lide com muito mais do que qualquer um pode achar que é possível. E como as barras contribuem para isso,
quando eu não estou recebendo barras e a minha filha está aí atrás da câmera e ela está vendo, às vezes eu fico nesse mau humor e ela fala, você quer uma facilitação? Você quer receber barras? E eu falo, sim, eu preciso fazer isso. E é claro, quando você mais precisa receber barras, e quando eu me dou esse espaço e recebo barras, então essa capacidade de funcionar de um jeito tão diferente e de fazer 20 projetos e aí saber o que é requerido, quando e onde, é isso que permite que façamos o que fazemos. Eu acho que temos mais 1 minuto e meio, então, o que, além de como pode melhorar ainda mais, qual é a sua ferramenta preferida de sucesso agora? É muito interessante, porque temos tantas ferramentas e pessoas que 24 horas achando que vão infundir na minha casa. E, sim, mas, sabe, essa mensagem que o Dan deu mais cedo hoje, de que não é mais ok eu me julgar, quando esse peso, quando essa viagem mental vem, não é ok, e eu percebo isso, e eu sei que tem algo mais possível, e confiar que a leveza que eu sou vai me dar acesso a muito mais do que o peso, e tentar compreender. Sim, e simplesmente continuar também, o Dan fala disso, mais 2 passos, porque às vezes você quer desistir de uma coisa e fala, não, só mais 2 passos, e essa ferramenta de só continue, dê mais 2 passos, porque às vezes as coisas parecem bem difíceis e não significa que não é um sucesso. Sim, e para mim outra ferramenta de que o Dan fala muito é, se não for isso, o que mais é possível? Porque o que quer que isso seja, se eu estou me julgando, contraindo, tornando as coisas um problema, se não isso, o que mais é possível? Isso abre tudo e eu paro de ficar girando nessas porcarias e falar, acho que eu preciso receber barras. Sim, eu acho que a minha ferramenta preferida seria, se você soubesse que não pode falhar, o que você escolheria? E eu acho que a favorita de todo mundo para hoje é só Arrase, é a nova favorita. Então, obrigada por se juntarem a mim. É realmente um prazer trabalhar com todos vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. As barras de Access mudaram a minha vida completamente. Eu não saberia por onde começar. Tudo está diferente. Meu relacionamento com o dinheiro, meu relacionamento com o meu corpo, meu relacionamento com a natureza. Tudo está simplesmente melhor. Como eu descreveria as barras de Access, está dizendo a Simone? É algo que, sinceramente, é muito fácil e me levou um tempo para entender. Eu era realmente atraída pelas perguntas e processos de Access Consciousness, e as barras eram essa coisa meio... eu acho que tinha uma impaciência minha de deitar numa maca e receber, porque muito de receber barras é sobre receber. E eu estava assim, vamos mudar alguma coisa com processos, faça um podpoc. Então, levou um tempo para eu entender as barras, e quando eu cheguei nas barras, não tinha o desenho com as posições, não tinha o manual, e eu falava, acho que eu nunca vou entender isso. E aí, um dia eu simplesmente peguei e eu sabia onde estavam as barras. E, eu sou além de grata pelas barras agora, de verdade. E cada barra que você toca, esses pontos diferentes na cabeça, a banda de implantes, esperanças e sonhos, é uma das minhas preferidas, dinheiro, controle, envelhecimento, sexualidade, alegria, tristeza, tem tantas delas. E quando você as toca, isso começa a eliminar tudo que está acontecendo para você, e aqui está a melhor parte, a pessoa correndo as suas barras também. Então, a pessoa correndo as suas barras também recebe enquanto está presenteando. Você não ama isso? Então, você está correndo as barras de alguém, por exemplo, e você pode estar correndo consciência, dinheiro, controle, a pessoa está recebendo literalmente esse botão de deletar.
para todos os pensamentos, sentimentos e emoções que você tem sobre dinheiro, controle, consciência. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tem nada com isso. E a pessoa correndo as barras, muitas vezes, quando você tem algo semelhante acontecendo, vai contribuir e vai apertar esse botão de deletar para vocês dois. Então, eu amo quando o Gary disse há um tempo, a melhor coisa que você pode fazer, além de receber barras, é correr as barras de alguém. Eu lembro numa classe que ele disse, se tem alguém irritando você, peça para correr as barras dessa pessoa. E, eu tenho algumas pessoas pedindo para correr minhas barras e virou essa grande piada, se alguém incomoda você, corra as barras dessa pessoa. Então, família, filhos, o seu parceiro, marido, mulher, qualquer pessoa. E peça para correr as barras dela, isso vai criar mais para você. Porque você não é os julgamentos, as limitações, as conclusões. Nós chamamos isso de ser finito, e você não é. E uma das coisas que falamos em Access Consciousness é que você é um ser infinito. Então, você é um ser infinito, e se você é um ser infinito, você tem essa noção de ser capaz de explorar todas as possibilidades. E quando você recebe barras, é um presente tão grande, porque elimina qualquer porcaria em que você esteja sentado. Então, se eu estou frustrada, brava, receba barras. E é um dos maiores presentes. Hoje, está dizendo a Jasmine, eu vou compartilhar quais são os meus pontos de barras preferidos. Eu preciso dizer que eu amo todos eles, mas se eu tivesse só 2 minutos, eu colocaria os meus dedos nesses pontos, que são paz, calma e gratidão. E por que isso? É simples, porque se você está em paz, você se sente calmo e você fica mais leve imediatamente. Então, se em algum momento você tiver tempo para correr só poucos pontos de barras, você pode escolher paz, calma e gratidão. E veja como isso funciona para você. Feliz Dia das Barras do Brasil! É muito simples. E é muito grandioso para a pessoa que recebe, para a pessoa que corre. Às vezes até você é pago. E às vezes é muito fácil, em qualquer lugar, a qualquer momento. Você sabia que depois de fazer só uma classe de barras de Access, você se torna um praticante de barras? Isso significa que você pode começar um negócio correndo barras de Access e você pode cobrar por isso. Empolgado para começar? Encontre um facilitador de barras, uma classe de barras de um dia no site. Feliz Dia Global de Barras da Croácia! Como você sabe que você precisa receber barras? Como eu sei que eu preciso receber barras, normalmente eu fico mal-humorado ou não estou no meu ritmo normal e, provavelmente eu poderia receber barras. Nesses dias em que eu estava trancada no meu quarto e eu não tinha realidade ao meu redor, além das redes sociais, eu estava enlouquecendo na minha cabeça, eu tenho isso e aquilo para fazer. Eu podia falar, ficava assim, alguém pode correr minhas barras, eu preciso dormir e ser capaz de perceber o que mais é possível e viver um mundo com esse espaço e aí criar a minha vida. E era exatamente quando eu fazia alguém está aí para correr minhas barras, eu preciso receber barras, por favor. E incrível, está dizendo o Brad, se eu estou ficando meio irritado, sabe essas coisas quando alguém conversa com você, meio que você escuta e você tenta falar de volta para a pessoa e parece que você está falando Esses são os momentos em que eu sei que eu preciso receber barras. Como eu me sinto depois de receber barras, tenho uma percepção de calma e relaxamento
e de uau, tudo vai ficar bem, o que quer que estivesse me incomodando antes da sessão normalmente vai embora, eu fico, legal, agora eu posso lidar com o que quer que venha. Ai, meu Deus, isso trouxe muita leveza no meu mundo e eu posso mandar uma mensagem para qualquer pessoa na cidade ou no país que conhece Barras e manda uma mensagem e fala, ei, nós amamos isso, nós sabemos o que é isso, podemos nos juntar, estar presentes e nutrir os nossos corpos. E conheci muitas pessoas novas com isso, eu explorei um mundo novo. Eu receberia Barras por muitas horas. E quando isso acontece, eu sou capaz de ter uma comunicação clara com as pessoas, quando antes era só se tentar trocar informações. Eu sei que eu preciso receber Barras quando eu começo. Eu estou ficando velha. De novo isso está acontecendo. Tudo está. E aí eu recebo Barras. Eu fico, uau, tudo está tão maravilhoso. Feliz Dia Global de Barras. Uma coisa que mudou para mim desde que eu recebi Barras pela primeira vez foi o meu corpo e a dor no meu corpo e os problemas que eu estava tendo com o meu corpo. Então, quando eu tinha 20 anos, eu fiquei muito doente e acabei no hospital e descobri depois de muitos exames e medicações que eu tinha uma doença e depois eu tive uma recuperação muito difícil e problemas depois disso, e eu estava devastada, eu tinha 20 e poucos anos, e eu tinha alergias alimentares que eu desenvolvi, eu tinha dor o tempo inteiro, era uma fadiga crônica também, eu não me sentia como eu mesma, estava incrivelmente deprimida, e eu tentava fazer exercício, mas tudo doía e eu não tinha energia. E uma das coisas que eu percebi depois de receber Barras no começo é que eu tinha energia de novo e eu não tinha medo. E depois da minha 6ª sessão de Barras, eu comecei a perceber que todas as dores que eu tinha e quando eu fazia movimentos ou exercícios, aquilo foi embora e de repente eu não tinha mais dor nos músculos. Eu comecei lá pela 6ª vez, eu acho que eu recebi Barras e tudo aquilo foi embora. E eu falava, nossa, eu me sinto tão bem, nada dói, tudo parece incrível e leve. E a outra coisa é que eu fiquei feliz. Dentro de mim, eu estava muito feliz. E esse tipo de, não quero chamar de essa coisa de todas as moléculas estarem felizes, isso só aumentou conforme eu recebi Barras. Então, mesmo que eu estivesse tendo um dia muito difícil, ainda tinha essa plataforma de felicidade, relaxamento, que eu poderia acessar o tempo todo. E aquilo não estava lá antes de eu começar a receber Barras. Então, essa é uma história, e essa é uma coisa que mudou, mas na verdade foi tudo mudou. E só fica melhor. Então, eu sou muito grata pelas Barras de Access. Eu sei que todo mundo tem a chance de receber Barras no Dia Global de Barras, ou encontrar alguém que possa correr suas barras, ou aprender. Barras é uma das coisas mais poderosas. Faça isso. Tchau. Feliz Dia Global de Barras. Uhul. Histórias de mudança. Bom, quando eu descobri as barras de Access, eu
eu conheci um facilitador e eu estava passando por muitas coisas, e ela disse, deixa-me correr suas barras. E eu falei, o que é isso? E ela disse, bom, é melhor se eu mostrar para você. E a minha vida sem barras era estressante, confusa, só cheia de porcarias, cheia de lixo, sabe? Não só o lixo de todo mundo, da minha família, das pessoas ao meu redor, o estresse de trabalho. E o meu mundo era assim, e eu só tinha meu trabalho feito há meses, e houve momentos em que eu simplesmente não sabia o que eu queria. E como eu descrevo as barras para as pessoas, eu nem consigo contar para as pessoas que têm alguns pontos na sua cabeça que fazem certas coisas ou limpam certas coisas, porque é difícil explicar isso. Como eu faço isso agora, eu converso com as pessoas e sobre a banda de implantes, e sobre o que é a banda de implantes, e sobre o que são implantes. E todas as vezes que eu fiz isso, é como um despertar. E é como se fosse meu melhor... Eu tenho esse melhor amigo, e ele é incrível. E ele está tão preso na ideia ou no implante do pai dele de algo, como o dinheiro, vamos dizer dinheiro. Eu tenho que trabalhar esse tanto para receber esse tanto de dinheiro, e dinheiro é igual a isso, isso e aquilo. E eu fiz 3 vezes isso nele agora, eu corri a banda de implantes, às vezes ele me para e ele fala, o que é isso? O que foi isso? E eu falei, eu não fiz nada, eu só estou aqui tocando sua cabeça com as minhas mãos, e está sendo ele está despertando tanto com isso, que agora ele pede, ele fala, eu tenho essa coisa na minha cabeça, você pode correr minhas barras? Claro, e é isso que eu quero fazer, é tudo que eu quero fazer. E o que um implante é para mim, o que me disseram que você tem todas essas coisas que são colocadas em você pelos pontos de vista de todo mundo, ou implantes, pelo mundo, é o que é. E para mim isso é um implante. E somos quem somos. Essas coisas que não estão, que estão na sua consciência, que são forçadas sobre você, que fazem você querer acreditar em alguma coisa, nem sei por quê. Eu não sabia que tinham tantos dizendo que somos o que somos, isso é o que é, dinheiro é igual a sucesso, quaisquer que sejam essas coisas. E especialmente com esse meu amigo, quando livrar-se dessas coisas, abri-lo para o que as possibilidades poderiam ser. Isso abriu a compreensão dele, ou a consciência dele do que realmente poderia ser, o que mais é possível. Boldog globális Bársznapot Magyarországról! Happy Global... Feliz Dia Global de Barras, diretamente da Hungria. Sim, estamos com fome. Oi. Bom, sim, então eu tinha um negócio de empreiteiro, e era isso que eu fazia, e para mim era tudo que eu podia fazer na minha vida. E foi interessante sair disso para trabalhar com Access. E trabalhando nisso agora, eu sempre me senti falso, sendo esse cara australiano. Eu achava que eu estava fingindo. Na verdade, eu era muito bom em fingir, sabe? Então, quando
eu descobri a Access foi, as barreiras saíram, e eu comecei a ter essa percepção de quando eu era criança, de, eu quero fazer todo mundo feliz, eu quero brincar, então essa energia estava ali. E quando eu voltava a ser um empreiteiro depois daquelas classes, eu ficava assim, disposto a contribuir para essas pessoas também, mas eu começava a falar de Access, eles olhavam para mim e falavam, nossa, peraí, que é isso? E todo mundo dizia, por que você quer fazer algo diferente? Por que você quer ser diferente? Por que você só não é feliz com o que você é? E eu lembro desses momentos em que tinha parte de mim que queria desistir e falar, você está certo, eu deveria simplesmente ser feliz, eu deveria pegar o que me está sendo dado e fazer esse meu trabalho, e ter um relacionamento, todas essas coisas que eu achava que fossem a minha vida. E tinha uma grande parte de mim que falava, isso não é suficiente, nunca foi. E eu assisti, conforme eu continuei escolhendo mais, tudo que eu tinha escolhido antes começou a cair, e foi interessante para mim, porque falar sobre isso agora, reconhecer a coragem que isso requer também, quando todo mundo fala, sabe, não seja diferente, e você continua, e eu vejo tantas pessoas fazendo isso agora, escolhendo isso agora, e isso é um presente muito grande, porque é muito mais, para mim, isso trouxe muito mais de mim. E o meu primeiro trabalho em Access era fazer o calendário, e foi interessante porque, eu posso fazer isso porque é engraçado, estávamos fazendo SB em Sydney, na Austrália, e eu estava ficando nesse hotel onde o Dan estava, e alguém falou, cadê o Dan? Ele tem uma chamada agora. E eu falei, eu fui até o quarto dele, bati na porta, ele falou, o que foi? Eu falei, você tem uma telechamada começando agora? E ele ficou, nossa, eu preciso de ajuda com a minha agenda. E eu falei, eu poderia fazer isso. E foi aí que isso começou, então eu comecei com isso, e teve esse dia em que o Gary Douglas me ligou e ele disse, sabe, eu tenho essa coisa para perguntar para você. E eu fiquei assim, o Gary Douglas me ligou. E ele falou, você gostaria de ser o gerente financeiro de Access Consciousness? Eu falei, quê? Eu? E falei, sim, eu adoraria. E esse foi um dos pontos de mudança para mim, ter que olhar para o que eu sei e que eu não estou reconhecendo. E ele tinha tanta confiança em mim, ele sempre teve. E ele nunca me disse como fazer as coisas, ele só falou, vai lá. E eu nem sabia o que significava ser o gerente financeiro, então comecei a olhar para o que eu sei sobre isso. E por aí foi. Eu vivo uma vida muito rápida, eu tenho 1 milhão de coisas acontecendo o tempo todo, e eu viajo, e eu me movo muito por aí. As barras de Access são o melhor jeito de encontrar o meu caminho de volta para mim, e estar presente com o meu corpo, e ser gentil comigo, e me dar espaço e relaxamento. A minha coisa preferida sobre as barras de Access é que elas me empoderam a ser mais de mim, a ser o espaço que eu sei que é possível, a relaxar e, principalmente, curtir estar viva.
Feliz Dia Global de Barras. O que eu amo sobre as barras de Access? Relaxamento. Então, eu passei os anos da minha juventude andando por aí, achando que eu era muito fodida. E eu fui colocada em remédios por muitos anos, e não foi até eu encontrar Access que eu realmente comecei a olhar para o que estava certo sobre mim. Antes disso, todos os meus anos eu olhava para tentar me consertar e o que estava errado sobre mim e tentar me curar. Eu costumava ter uma mente muito acelerada, não importa se eu estivesse fazendo todas as coisas certas, eu fazia exercícios, eu comia bem, tudo que deveria estar certo, e eu tinha essa mente muito acelerada, estresse emocional, eu era uma bagunça emocional. Num dia eu estava me sentindo bem, no dia seguinte eu estava no chão chorando essa dor emocional que parecia nunca ir embora. E quando eu cheguei naquela primeira classe de barras, eu estava deitada na maca recebendo barras e eu tive essa coisa que desceu pelo meu corpo e a facilitadora estava dizendo, você é um ser infinito. Eu pulei da maca, falei, nossa, eu sou um ser infinito, não tem nada errado comigo. Então, desde então, até então eu estava funcionando com os rótulos de doença mental, me disseram que eu era uma alcoólatra, que eu tinha esse vício, e eu estava trancando todos esses rótulos como se eu estivesse muito errada, como se tivesse algo horrível sobre mim, e eu era doente e tudo isso. Em uma classe de barras, aquela classe de barras foi onde eu tive essa consciência de, uau, eu sou um ser infinito, e eu não tenho nada errado comigo, e foi a partir dali, de receber barras regularmente, que eu realmente comecei a criar a minha vida, e receber barras regularmente me fez ir além dessa mente louca que eu costumava ter, e eu costumava ter insônia por muitos anos. Agora eu durmo como um bebê, você nem consegue me acordar quando eu durmo, e eu costumava ter muita dor emocional. Eu não tenho mais nada disso, eu tenho muita alegria na minha vida, e minha vida é sempre agora sobre criação. Eu mudei de país, mudei da Irlanda para os Estados Unidos, eu comecei a criar a vida que eu sempre quis criar, e comecei a criar com dança, movimento e Access, ir a muitas classes de Access, e mesmo compartilhar as ferramentas com as pessoas e apresentar pessoas a Access, porque isso foi uma mudança gigante na minha vida. Eu gostaria que todo mundo soubesse que as barras de Access existem, que você não tem que sofrer, você não tem que achar que você é fodido, você não tem que ficar atormentado com doenças mentais, e paz e facilidade são possíveis, e é possível ter isso fácil e rapidamente, você não precisa passar por anos de terapia. Então, eu sou muito grata por Access e pelas barras. Eu não sei como eu estaria no mundo sem isso. Ah, como que eu posso ser tão sortuda? Recebendo barras hoje!